O 10º piso, bem à minha frente está a sala do chefe. Então é aqui que eu retornei. As notificações do sistema começaram a aparecer, informando as minhas conquistas na missão de retorno à Terra. Os pontos distribuídos podem ser usados para qualquer coisa, podem ser convertidos em ouro, status, ou proficiência de habilidades. O ouro é convertido em uma proporção de 1 para 10. Se eu o converter em ouro, poderei obter 4.820. A proporção parece ótima, já que eu posso obter esse ouro a qualquer momento. O valor, na verdade, é um pouco baixo. Os status são convertidos em uma proporção de 5 para 1. A quantidade de status que eu posso conseguir é cerca de 96. Sem falar que eles são bem importantes, considerando o meu status que está alto, a troca acaba sendo um desperdício. E isso quer dizer então, proficiência em habilidades é convertida em 10 para 1, é um valor que pode ser aumentado com tempo, experiência e esforço. Acho que vai ser isso, toda vez que a proficiência aumenta em 20%. A habilidade acaba sofrendo alterações benéficas. Para colocar em termos simples, é um avanço no aprimoramento da habilidade, dependendo de cada uma delas. A mudança pode ser drástica ou mínima. Ei, fantasma, olhe para mim, está me ouvindo? O que você quer tão de repente? O protagonista pensou que, desde o retorno da Terra, o fantasma parecia estar pensando muito em algo. O que você acha de eu aumentar a proficiência da espada da tempestade de uma só vez? O que? Sem nenhuma outra condição. Não tenho certeza do que você está falando, mas acho que poderia ser bom, não é? Mas, de qualquer forma, ter o movimento do seu corpo definitivamente é o melhor a se fazer. O que quero dizer é que não importa quanta informação entre na sua mente, mover o seu corpo também é um problema diferente para se ter em mente. Acho que entendi o que você quer dizer com isso. O protagonista pensou nas diversas habilidades que ele havia conquistado, a arte das armas Airak, o escudo protetor, o ataque de ponto vital, e o desejo de batalha. Todas essas são grandes habilidades, e elas ainda precisam de bastante esforço para que eu aumente a proficiência. Mas poderiam ser uma grande aposta para o futuro. Ter muitas possibilidades para escolher acaba se tornando bem problemático. Foi quando ele notou algo no sistema, a proficiência de magia estava em 2%. Será que é algo que valeria a pena checar? Algum tempo depois, na zona segura do 9º andar, na sala da maga, uma explosão havia acontecido. Ela tossia enquanto segurava seus experimentos com a mão. Parece que essa não foi a combinação correta, né? Foi quando ela percebeu que alguém bateu à sua porta. Olá. Taezan. Depois de algum tempo conversando. Você consegue materializar a sua proficiência de uma só vez? Em pensar que algo do exterior poderia interferir com o sistema interno do labirinto, é algo que nem mesmo eu poderia fazer. Então, como você acabou nessa situação? Por acaso a maior parte das pessoas não pode fazer isso? É óbvio, a proficiência é uma das regras dentro do labirinto. Aqui mesmo aqueles sem talento podem se tornar mais fortes, mas, ao mesmo tempo, eles estão ligados às regras desse lugar. É por isso que nada pode interferir com essas regras. De fato, nem mesmo os deuses podem. Mas então, quanto você pode aumentar de uma vez? Cerca de 50%. O que? Você falou 50%. A aura da maga se intensificou ao ouvir essas palavras. Enquanto as coisas da mesa começaram a tremer, ela então se acalmou, enquanto o protagonista olhava para as coisas em sua mesa. Não se atreva a contar isso a mais ninguém. No momento em que alguém souber disso, as pessoas vão te caçar por todos os lados. Você entendeu? Ele continuou analisando com cuidado essas palavras. Isso é tão bom assim? Existem muitas pessoas que cortariam mais do que apenas os seus dedos para aumentar simplesmente 1%. Você consegue entender agora? Mesmo eu mal estou com 20% de proficiência, então eu vou tentar te explicar o resto. É uma coisa óbvia, mas a sua proficiência em magia aumenta e a eficiência sobe junto. Atualmente a sua proficiência deve estar entre 2 ou 3%, não é? Então você não deve nem estar conseguindo usar os feitiços de baixo ranking apropriadamente. Então o que você está dizendo é que isso vai se tornar mais poderoso. Iniciante, baixo ranking, ranking intermediário, alto ranking, e o ranking de pico de poder. Dentro do labirinto, você pode usar todas as magias, não importa o ranking do feitiço, mas a depender da proficiência, o nível da magia que você usa vai diferir. Se você aprender um feitiço intermediário instantaneamente será um caso excepcional. Normalmente, quando você tem uma proficiência de 20%, você pode usar o poder completo de um feitiço de iniciante, e pode ter cerca da metade da eficiência de poder para um feitiço de baixo ranking, aos 40%. Você pode usar os feitiços de baixo ranking com perfeição, enquanto aos 60%, os feitiços de ranking intermediário. E aqui eu finalizo a explicação, eu espero que isso possa te ajudar a fazer sua decisão. Entendo. Ele passou algum tempo pensando nas palavras da maga. Ao sair de sua sala, ele falou. Primeiramente, então, 100 pontos foram usados, a proficiência em detecção aumentou 10%.
Habilidade de ativação contínua, proficiência em detecção 62%. Parece que você pode detectar os pontos fracos de criaturas vivas e coisas inanimadas. Você pode também obter a informação de salas secretas e os status de oponentes que se aproximam. Ocasionalmente, ele também te alerta de informações importantes. Ele pensava que quanto mais completasse a detecção, mais útil ela se tornava. E agora, todo o resto. 380 pontos foram utilizados, a proficiência em magia aumentou em 38%, você obteve aceleração mágica, você obteve explosão mágica, proficiência em magia 40%, você pode usar a magia apropriadamente. Parece que você poderá controlar as chamas, o gelo e o vento, você ativou a explosão de fogo. O protagonista pensou que o tamanho havia aumentado consideravelmente e parece que o tempo de formação do feitiço havia desaparecido. Então é isso que é possível fazer com 40%. Você ativou a aceleração mágica, com um simples apontar de dedos, a magia intensamente percorreu a sala e se dirigiu com velocidade até uma parede, causando uma explosão. Aceleração mágica? Parece ser algo que aumenta tanto a velocidade quanto o poder dos feitiços. Agora então, a próxima habilidade vai ser. Você ativou a flecha de gelo. A magia congelante se formou na frente do protagonista, você ativou a explosão mágica. O gelo que ele havia conjurado começou a se rachar, e da explosão, diversos cacos de gelo foram arremessados em diferentes direções, o gelo pontiagudo acertou diferentes locais e foi fincado nas paredes e no chão. Isso até que parece bem decente para mim. Chefe do 10º andar, um ogro lutador apareceu, você ativou a explosão de fogo, você ativou a aceleração mágica. A bola de fogo conjurada voou rapidamente, impactando a cabeça daquele ogro com tremenda brutalidade. 112 de dano foi causado ao ogro lutador. Você ativou a confusão, você ativou a aceleração mágica. O ogro começou a grunhir ao ser afetado por este feitiço. Você ativou a explosão mágica. O feitiço de confusão implodiu na cabeça do ogro. Então essa magia também funciona em feitiços mentais. A cara do ogro começou a inchar enquanto ele espumava por perder a consciência. Ainda não acabou. O protagonista começou a ativar diversos feitiços combinados simultaneamente para encerrar aquele embate. O ogro estava completamente cercado por inúmeras flechas de gelo e bolas de fogo. Você ativou a explosão mágica. Diversos danos foram ocasionados simultaneamente enquanto as explosões não paravam de acontecer. Você venceu contra o ogro lutador. Você derrotou o chefe do 10º andar. Você obteve uma recompensa básica, o Anel do Ogro. Com isso, eu acho que posso chegar até o 20º andar usando magia, não é? É claro que sim, aqui a magia é um dos hacks principais. Vejo que você finalmente está falando comigo. Então, você acabou de organizar os seus pensamentos, fantasma. Você está falando comigo de uma forma tão rude, caramba, alguém assim realmente apareceu. E então, acho que eu devo começar a procurar aquele que tentou acabar com o meu mundo. Alguns mortais tentam superar seus limites através de testes e dificuldades, seja essa por uma troca ou apenas por fé. Os mortais encontram, além de um certo nível no campo de batalha, uma maneira de transcender e, depois da vida que viveram começar a ter algum valor, eles recebem um domínio para governar, os transcendentes se tornam deuses. Entretanto, os transcendentes que conseguiram evoluir sua mortalidade através do ganho pessoal de poder, no momento em que se tornam uma grande existência, a quantidade de poder que acumularam em sua jornada também acaba se tornando fixa, então, após usar esse poder, eles não podem mais recuperá-lo facilmente. Os monstros invadem a cidade no seu mundo, certo? Sem falar que existe um número realmente incrível deles. Quando um transcendente interfere com um mortal, o poder usado é massivo. Isso é porque normalmente essa é uma coisa arriscada de se fazer, que nunca deveria ser feita. Entretanto, a existência que poderia estar fazendo isso sem usar nada do seu poder, eles podem interferir entre os mundos dos mortais, mas essas são existências do passado que já perderam seus nomes. Eles são os transcendentes inatos, os antigos deuses. Eles foram existências sem o conceito de idade para começo de conversa. Então, quando eles interferem em um mundo mortal, não tem seu poder gasto, honestamente. Mesmo eu nunca vi nenhum deles pessoalmente. Eu só sei disso por causa das histórias e informações espalhadas aqui dentro do labirinto. E porque eles desapareceram há tanto tempo, é por isso que são conhecidos como antigos deuses. Então, eles desapareceram. Eu acho que eles viram que possivelmente estouraria uma guerra entre os transcendentes no passado, de qualquer forma. Isso é o que eu acho que aconteceu, mas deve ter levado um bom tempo. Então, por que alguém como esses deuses atacaria a Terra? Eu não saberia dizer sobre isso. Ainda assim, eles não poderiam enviar alguém tão forte, ainda mais se isso pudesse custar alguma quantidade do seu poder, ainda existiria um limite. O protagonista pensou que, mesmo que esse limite existisse, os bastardos enviaram um apóstolo que nem Litaion conseguiu derrotar, em pensar que algo como uma existência tão poderosamente estúpida poderia aparecer. Muito bem, acho que entendi já, vai ser o suficiente por hora.
O protagonista continua se deslocando pela masmorra para o próximo piso. Finalmente chegamos até aqui. O protagonista se lembrou da missão do fantasma e do motivo de estar seguindo até agora. Apenas mate o bastardo que está ali, e então minha missão vai chegar ao fim. Ao entrar pela sala, ele viu um ogro lendo um livro pacificamente sentado em uma mesa. O ogro fechou o livro e se virou para ele. Então, você chegou, guerreiro. Você encontrou um sábio ogro. Eu imaginei que esse dia eventualmente chegaria. Mas isso foi mais rápido do que eu esperava, então, deveríamos ter uma conversa final. O quê? Questionou o fantasma, sem entender as palavras do ogro. Esse aventureiro parece ser um oponente que eu não tenho esperanças de derrotar. Se é um fim que já está determinado, eu não deveria ao menos satisfazer sua curiosidade. O fantasma parecia irado com aquela situação, pois se tratava possivelmente da pessoa que o havia matado, mas logo ele se acalmou e disse: faça como quiser. Essa foi uma resposta que eu não esperava receber, em pensar que você, alguém que era tão orgulhoso e destemido, diria algo assim. O ogro colocou a mão dentro de seu manto e então retirou uma adaga. Ele é alguém que procurou por um deus que o rejeitou. Então, o rei perdido olhou com maus olhos. Você, que veio de um mundo arruinado, tem um coração fraco. É por esse motivo que você não me matou. Você é o único que parou para ouvir a minha história. Esse foi o seu maior erro, guerreiro. Afinal, eu sou um monstro e você um aventureiro. E como monstro eu deveria fazer o que fui designado a fazer. O ogro apontava sua lâmina para o fantasma quando ele respondeu. Já é o suficiente. Apenas o mate agora. Não, espere um momento. O quê? Mas por quê, Taesa? Eu achei que você fosse apenas uma marionete que seguia a vontade do guerreiro. Mas você é diferente. Tem apenas uma coisa que eu gostaria de saber, essa sua arma, de quem você a recebeu? O protagonista olhou intrigado para a lâmina, e o fantasma estava desnorteado com a pergunta. Uma arma de dano fixo é algo muito raro de se conseguir, não é um equipamento que um mero monstro do 10º andar pode obter. Me responda logo, de quem você conseguiu isso? Então foi você a pessoa que mudou esse guerreiro. Você por acaso está incapaz de fazer uma conjectura, guerreiro? Existe uma quantidade incrível de existências que não gostam de alguém orgulhoso como você. Não sou apenas eu, mas também outros aventureiros. Essas palavras pareciam ter atingido uma virada de chave no fantasma. Poderia isso ser um guia de crime? Eles me deram a arma e ordenaram que eu o eliminasse. Como eles estavam ameaçando a minha vida, eu não tive escolha a não ser aceitar. O fantasma novamente ficou irado ao se dar conta de que haviam armado para sua morte. Aqueles malditos! Em meio à ira, o ogro ficou calmo e deu atenção aos seus bramidos. O protagonista pensou sobre o guia de crime. Ele havia ouvido falar disso de Lita Aeon. O ogro continuou explicando. Eles não seriam capazes de lidar com você pessoalmente. Você era poderoso demais, e é por isso que eles estavam com medo. É por esse motivo que eles precisavam da ajuda de um monstro inútil como eu. De qualquer forma, eu já falei tudo o que tinha para dizer. Agora você pode fazer o que a sua vontade determinar. O protagonista levantou a sua espada na direção do ogro. Ele ficou imóvel enquanto a lâmina estava à altura do seu pescoço. Eu posso ser fraco, mas mesmo assim, sobrevivi aqui por um longo período. Usando do fato que todos no labirinto são solitários, eu me aliei a muitos através da conversa, mas eu sabia que o dia em que as coisas terminariam eventualmente chegaria. O protagonista, com um corte rápido, atravessou o pescoço do ogro. Ele o encarou por uns instantes enquanto o ogro continuava a sorrir. Um novo aventureiro, aqui a força é a resposta. Então, para que ninguém se atreva a te incomodar. Obtenha o poder necessário. Você não precisa nem falar, é o que estou aqui para fazer. Por favor, conquiste esse lugar, e liberte a todos nós. O ogro caiu no chão já sem vida quando o sistema informou. Você saiu vitorioso contra o sábio ogro. Você limpou com sucesso o 10º andar. As entidades desse lugar estão começando a criar interesse em você. Elas podem se sentir favoráveis ao seu caminho ou hostis contra você. Você obteve a dica do desastre. Então é assim que acaba. Eu não saberia dizer se eu deveria estar grato ou com ódio. Primeiramente, acho que deveria te dar uma recompensa, não é? A mão do protagonista começou a brilhar intensamente quando uma espada se materializou. Relíquia de Kavert, uma espada imbuída com o sangue dos ancestrais, uma relíquia de outro mundo que agora está em ruínas. Ela tomou a vida de muitos da linhagem imperial. Ataque mais 20. Quando enfrentando um inimigo de linhagem nobre, ataque mais 10. Pegue isso, essa é uma espada com uma profunda história do meu mundo, até meu pai perdeu sua vida por essa espada. Em pensar que eu ganharia um item tão bom quanto essa espada. E também, aqueles malditos bastardos que desistiram de conquistar essa masmorra estão ocupados demais com suas razões pessoais. Esses malditos se atreveram a bloquear meu caminho? Missão secundária iniciada. O guerreiro que aprendeu a verdade gostaria de obter mais vingança. Condição: elimine aquele que está envolvido em matá-lo.
Recompensa: dependendo de como o guerreiro está se sentindo, ele irá escolher por conta própria. O guia do crime: não, todos que estiveram envolvidos na minha morte, rasgue-os em pedaços. Então parece que nós vamos continuar viajando juntos por mais algum tempo. Bem, não há nada de ruim nisso. Sem falar que eu gostaria de ver o quão longe você vai chegar. Se é assim que você se sente, então eu irei aceitar. O protagonista, pela janela do sistema, aceitou a missão do fantasma. Enquanto isso, em outro local, havia alguém espreitando ao redor da masmorra. Deixe-me ver, será que tem alguns novatos úteis por aqui? Guia do crime. Alguns aventureiros forçadamente dobraram seus joelhos perante a crueldade do labirinto. Eles decidiram trabalhar juntos para que pudessem conquistá-lo e então formaram suas próprias facções. Então eles nomearam seu grupo de o Guia do Pecado. Entretanto, o caminho que escolheram para se tornar mais fortes não foi o desafio que o labirinto implicava, mas aprender como explorar o potencial dele. Eles restringiram os pisos que os aventureiros poderiam limpar, e então criaram seu próprio sistema de rankings e leis. Quanto aos aventureiros que não faziam parte do seu grupo ou aqueles que não seguiam as suas ordens, eles poderiam algumas vezes recorrer ao assassinato. O protagonista havia pisado em cima de ossos da criatura que acabará de abater. Ele estava enfrentando o chefe do 11º andar. Você venceu contra o Cavaleiro Esqueleto. Então isso significa que os membros do Guia do Pecado estão nos pisos inferiores. Isso é bem abaixo no labirinto. Bem, é o que parece. É a sua liderança. Deve ser o seu chefe e alguns de seus membros centrais. Eles ficam nos pisos inferiores. Aqueles de baixo ranking estão espalhados ao longo de todo o labirinto. Isso deve significar que eu deveria estar apto a encontrar alguns deles em breve. Acho que agora eu entendi. Você obteve o bracelete de contra-ataque, defesa mais 5. Existe uma chance de 1% de você contra-atacar o ataque de um oponente. Você obteve o anel do ogro, força mais 15. Para um humano é algo como um bracelete. Você obteve o anel de um homem morto, dano causado aos mortos-vivos mais 3. Apesar de tudo, isso não vai mudar, então eu vou continuar a me mover. Vamos nessa. A missão do 12º piso começou. Derrote o chefe do 12º andar. Enquanto caminhava, uma criatura enlamaçada fantasmagórica apareceu, mas com um simples corte, ele a dividiu rapidamente em 2. O 11º piso estava cheio de esqueletos, mas o 12º está cheio de ghouls. Ele continua batalhando por algum tempo. A cada 10 andares do labirinto, a temática muda. Ao que parece, do 11º andar até o 20º, os monstros principais serão mortos-vivos. Por esse motivo, um cheiro fétido me ataca, não importa a direção que eu tome. Foi quando, de repente, ele notou algo. À sua frente havia a estátua de uma mulher segurando uma balança. Você encontrou com o altar de Maria. Diferente do Laquiratas, essa parece bem simples. Se não fosse pelo sistema, eu não teria reconhecido isso como sendo o altar de um deus. Fantasma, que tipo de deusa é Maria? Deixe-me ver, ela é a deusa da escolha, mas... Ele começou a dar voltas na estátua como se estivesse tentando se lembrar. Já que as condições entre nós são diferentes, acho que não consigo te dizer que tipo de testes ela poderia te dar, mas se eu fosse te dizer apenas sobre a deusa, ela é alguém incrivelmente forte, você já deve imaginar, não é? Deuses fortes tendem a ser muito caprichosos. Entendo. Será que isso importa mesmo? Eu não planejo ser assustado e fugir a esse ponto. Missão secundária iniciada. Gostaria que Maria testasse você, a quem visitou o seu altar. Se você conseguir se sobressair, receberá uma recompensa. O alcance da influência de Maria diminuiu. Maria te ofereceu um teste de poder. Você vai me dar mesmo um teste de poder assim, de cara? Parece que os rumores que você causou já se espalharam entre os deuses. Isso significa que ela não precisa descobrir a sua força. Eu aceito. Missão secundária iniciada. Maria está encantada com sua decisão. Foi-te dada uma escolha. Qual delas você prefere? Mais inimigos? Ou menos inimigos? É a primeira vez que eu encontro alguém assim. E então, qual seria a diferença? Como eu havia te dito, ela é a deusa da escolha. Então você deve escolher aquilo que você quer. Então não há escolha incorreta. Menos inimigos. O protagonista pensou que como ele não conhecia a resposta, ele apenas responderia honestamente. Não há necessidade para fazer que essa deusa deixe de gostar de mim. Uma segunda opção apareceu, nela, dizia a respeito da variedade de inimigos. Então, o protagonista escolheu menos variedade. Na sequência, uma opção apareceu questionando sobre a mobilidade dos inimigos. Então, o protagonista escolheu muita mobilidade. Maria está contente com as suas escolhas. Nesse momento, a balança começou a tremer e vibrar enquanto uma aura se formava. A estátua da deusa desapareceu num piscar de olhos enquanto a aura aumentava. A sala está se expandindo? Logo, o protagonista percebeu algo ao seu redor. Das paredes estavam emergindo diferentes criaturas como se viessem de portais.
Esses caras são todos os monstros que estou vendo pela primeira vez. O sistema informou que se ele se movesse para fora da área, iria perder. Ele percebeu que estava em uma desvantagem por não poder se deslocar. Na sequência, os monstros vieram rapidamente ao seu encontro para desferir um ataque. Você ativou o ataque sem respiração. Na sequência, um forte golpe foi desencadeado usando a esgrima imperial. O impacto foi tamanho que dilacerou diversas criaturas e empurrou outras para longe. Sem se mover, ele continuou a desferir ataques para impedir o avanço dos monstros. Em pensar que um teste seria o oposto de todas as minhas preferências de batalha, será por isso que ela é a deusa da escolha. O protagonista segurou um goblin e o arremessou contra o pássaro que vinha por trás para buscá-lo, fazendo com que colidissem. Ele ouviu um cântico sendo entoado, e ao perceber, havia um mago esqueleto conjurando um feitiço em sua direção. Rapidamente, ele lançou uma pequena adaga que atravessou o crânio daquele morto-vivo. Eu vou ter que arriscar, eu preciso tentar vencer no pior cenário, aquele que eu mais gostaria de evitar. Você ativou prova de combate. Você se tornará mais forte quanto mais sair vitorioso nesse combate. O protagonista começou a conjurar o feitiço quando disse: eu mostrarei a vocês então. Diversos ratos começaram a se deslocar em conjunto vindo em sua direção, mas uma bola de fogo os incendiou. O fogo se alastrava rapidamente nas criaturas enquanto um ogro às suas costas preparava um novo ataque. O seu poderoso golpe veio de encontro com o protagonista, que utilizou de suas lâminas para barrar o avanço. Ele segurou com ímpeto seu ataque enquanto tentava a todo custo não sair da área do teste. Você ativou o ataque poderoso. O protagonista desferiu uma forte onda de choque que empurrou seu atacante para longe, mas nas suas costas vinha um lobo sedento, assim como uma cobra pronta para atacá-lo, sem falar de outro mago esqueleto que estava conjurando um feitiço. Na sequência, ele estava cercado, as criaturas ao seu redor. E acima dele, algumas estacas de gelo alvejavam, segurando a cobra pelo rabo. Ele a puxou com tremenda força e jogou contra o homem-lagarto para barrar o seu avanço. Foi quando o mago percebeu. As estacas agora estavam direcionadas contra as duas criaturas que o protagonista havia juntado. Elas foram embaladas pelas lâminas de gelo do mago. O protagonista olhou ao redor e percebeu que a maior parte das criaturas havia sido eliminada. Entretanto, novas surgiram em seu lugar. Elas parecem um enxame de insetos. Venham. Venham para cima se vocês se atreverem. Depois de algum tempo de embates, o protagonista já estava cansado. Parece que já foi a maior parte deles. Depois de terminar essa frase, ele olhou para trás e viu outra criatura. Agora o que falta são eles. Uma criatura imponente com uma aura aterrorizante, ele segurava uma espada e estava pronto para avançar. Nesse instante, o protagonista pensou: a armadura vermelha, esse cara definitivamente deve ser um cavaleiro da morte. Eu ouvi isso da Lita Aeon, é um dos chefes do 20º andar, mas aquele ornamento não é algo que um monstro normal deveria estar usando. É exatamente como o do servo de Laquiratas de antes. Será que essa é uma existência que costumava ser um humano? Ele continuava suspirando ofegante, quando de repente percebeu que havia mais do que uma das criaturas. Mas é sério que tem 4 dessas existências por aqui. Ao perceber o perigo iminente que estava para enfrentar, o protagonista pegou a faca de automutilação e a utilizou, assim recuperando 500 de sua vida perdida que estava armazenada naquela adaga. Brandindo seus punhais, ele mostrou que não tinha intenção de se render. Com um olhar determinado, ele disse às criaturas: venham para cima. Os embates iniciaram freneticamente. Você ativou o refletir. Você ativou o refletir. Os choques de suas lâminas continuavam enquanto ele tentava se esquivar a todo custo para que não recebesse mais danos. Você ativou o refletir. Por pouco a lâmina do Cavaleiro da Morte passou por sua cabeça enquanto ele bloqueava mais 3 ataques que vinham de suas costas. O embate havia ficado mais perigoso pois os cavaleiros continuavam a atacar simultaneamente quando ele pensou: mesmo que eu use o refletir, ainda há um limite para que eu consiga bloquear os 4 deles. Foi no meio do embate que ele ativou a habilidade. Batalha forçada foi ativada. O campo de energia empurrou os outros cavaleiros para fora enquanto um deles ficou sendo o alvo. Agora, essa vai ser a melhor oportunidade que eu vou ter. Você ativou o ataque poderoso. A lâmina se preencheu de aura e ele estava pronto para golpear, mas o cavaleiro não era ingênuo em batalha e sabia que representava um risco. Por isso, ele pulou para trás e conseguiu desviar do ataque do protagonista. Em pensar que ele conseguiria escapar desse ataque pela distância, essa maldita restrição. Canalizando seu poder mágico, o protagonista ativou a bola de fogo. E simultaneamente já ativou a flecha congelante. Você ativou a aceleração mágica. Os ataques vinham ininterrompidos enquanto os cavaleiros agilmente escapavam com suas velocidades. Maldição, isso seria diferente se eu conseguisse misturar as artes da espada com a magia. Se eu precisar usar uma de cada vez dessa forma, não vai funcionar. Espera, isso quer dizer. O cavaleiro veio erguendo sua espada para acertar o protagonista, mas ele não recuou. O prota recebeu o ataque com o seu corpo, a espada foi cravada em seu peito quando ele segurou a mão do cavaleiro. Te peguei.
Você ativou a batalha forçada. Os outros inimigos foram barrados de seu avanço enquanto ele segurava a mão do agressor com a espada cravada em seu peito. Você ativou o ataque sem respiração. Você ativou o ataque poderoso. Com sua lâmina em mãos, o protagonista, usando um poderoso golpe, desencadeou um ataque que rompeu a cabeça da armadura do resto de seu corpo. Você foi vitorioso contra o Cavaleiro da Morte. O protagonista retirou a espada cravada em seu peito e lançou-a ao chão quando pensou: estou com 1/10 da minha vida total agora. Seria algo difícil para mim continuar a usar essa tática. Agora vai ser uma luta de 3 contra 1, e eu não posso tomar mais um ataque. Um leve sorriso desesperador mostrou a imparcialidade daquele embate. Enquanto se defendia de um dos ataques nas costas, ele desferia outro na criatura à sua frente. Ele bloqueava os ataques, empurrava os inimigos para longe e esquivava dos golpes inimigos. Este foi um processo que se desenrolou repetidas vezes. Ele já estava completamente exausto daquele confronto enquanto pensava: será que os ataques estão muito fracos? Espada das cicatrizes da tempestade. Primeiro espada, presa de lobo. Eu vou atacar em sequência como uma tempestade e cortar tudo em seu corpo como faria um lobo. Assim poderei colocar muita pressão. Eu não deveria estar apto a fazer isso de maneira mais fluida. Foi nesse instante que o fantasma que olhava atentamente percebeu. Seus movimentos até agora pareciam pinturas de arte jogadas em um quadro negro. De forma grosseira e pesada. O prota também estava pensando nisso. Preciso fazer o movimento de minha espada ficar mais fluido, mas mantendo a intenção de matar intacta. A pressão daqueles golpes havia mudado. Os ataques vieram de forma letal com uma tempestade de lâminas que atingiram o cavaleiro à sua frente. O prota não parecia ter nem mesmo se cansado por se tratar de um movimento que não exigia tanto esforço. Nesse instante, o outro cavaleiro também percebeu a mudança dos padrões enquanto seu aliado era derrotado. Por esse motivo, para que não deixasse brechas, os dois partiram ao mesmo tempo em direção ao protagonista. Ele precisa ser mais leve. Precisa ser um ataque mais suave. A aura de um verdadeiro mestre da esgrima se intensificou em seu olhar, e ele, se movendo como se criasse uma obra de arte em meio ao ar, dilacerou as duas criaturas instantaneamente. Caramba, eu estava pensando nisso quando eu comecei a te ensinar essa técnica, em pensar que você conseguiria aprender isso por conta própria. O protagonista finalizou uma das criaturas que ainda estavam vivas no chão. Em seguida, olhando para sua mão, percebeu que algo interno nele havia mudado. Fantasma, o que é essa arte da espada? Essa é a espada das cicatrizes da tempestade. Segunda espada, passos de dança. Se a presa de lobo é como um canhão de ataques combinados, os passos da dança são golpes fluidos para eliminar os inimigos. Ela diminui o sentimento de dureza nos movimentos e corta os inimigos ao aprimorar a sua clareza. Não é nada mal, não acha? Na verdade, isso é muito incrível. O protagonista abriu o sistema e apareceu informando a proficiência na espada da cicatriz da tempestade em 22% enquanto pensava: não posso dizer qual é realmente mais forte, mas como as duas espadas têm estilos completamente opostos. Essa arte confundiu aqueles caras e foi de grande ajuda nessa batalha. Era realmente esperado que você sendo levado aos seus limites faria com que você amadurecesse. Eu tenho pensado que deveria ter te ensinado tudo passo a passo. Mas de fato, você é muito impressionante. Você passou no teste de Maria, você será recompensado com base no valor que ela viu em você. Maria está extremamente contente com suas escolhas e resultados confiáveis. Você recebeu a arma de mudança de formato, você recebeu a habilidade de ativação condicional liberdade de escolha como uma recompensa adicional. Maria te ofereceu um contrato de apóstolo. Infelizmente, isso eu não poderia aceitar. O fantasma sentiu algo ao seu entorno e então disse: o quê? O que é essa mudança na corrente de poder? O sistema informou que a escolha absurda de Maria havia sido ativada. Um dos lados da balança pendeu com energia escura que começou a se espalhar. Você recebeu um convite de Maria, foi-te dada uma escolha. Porém no sistema as únicas duas escolhas que o protagonista tinha eram aceitar o convite. As sombras começaram a envolver toda aquela sala. Espera aí, que diabos está acontecendo? O protagonista tentou mover o sistema rapidamente, mas não havia mais do que aquelas duas escolhas. Escolha forçada, você aceitou o convite. Sendo sugado para dentro da escuridão, o protagonista e o fantasma pareciam estar caindo em um submundo quando o sistema informou. O mundo se inverteu, o panteão te dá saudações.